Em Gênesis, a palavra de Deus nos diz que tudo o que Deus faz é bom. Mas há uma ressalva: é bom quando usado dentro do propósito pelo qual foi estabelecido por Deus. Se eu te perguntar, o fogo é bom? Qual é a resposta certa? Depende. O fogo na boca do fogão é bom, na lareira é bom, na floresta é ruim, no sofá da casa. Quando eu era pequeno, meu irmão colocou fogo no sofá, é ruim. Lá onde eu morei, na Glória, a casa pegou fogo. O meu filho dá risada até hoje, e eu também, menininho, olhando o fogo destruindo a casa dele, sem entender nada, devia ter uns 5, 6 anos, e os bombeiros vindo, aquele barulho de ambulância, de bombeiro, e ele gritando: queremos água, feliz da vida, e a casa dele sendo consumida. A água é bom? Depende. Quando ela cai do chuveiro, ou sai pela torneira, ou está dentro da piscina ou da banheira, é bom. Mas quando na noite de tempestade ela goteja em cima da tua cama, é ruim. Da mesma forma, o sexo foi criado por Deus para ser uma bênção na vida do homem. O sexo não foi criado pelo diabo, foi Deus que projetou o corpo do ser humano e colocou hormônios que dão o libido, que fazem as pessoas sentirem o desejo, a atração pelo sexo. E isso não é errado. Errado é se a pessoa não tiver este libido, não tiver a atração pelo sexo oposto. Procura um médico. A pessoa que não tem isso, ela está doente, precisa se tratar, vai ter problemas no casamento, vai ter o casamento destruído. Então o sexo é bênção de Deus, mas quando dentro do propósito estabelecido pela palavra de Deus, o sexo dentro do casamento chega a ser colocado como uma ordenança. O apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja em Corinto e diz: marido, não se negue à sua esposa, esposa, não se negue ao seu marido, porque vocês não são donos de si mesmo. O corpo, antes de ser do marido, pertence à esposa, e antes de ser da esposa é de Deus. Não sabeis vós que o vosso corpo não é de vós, mas fostes comprados pelo Espírito Santo, e sois templos do Senhor? Então, você que diz que é o dono de si mesmo, primeiro você pertence a Deus, depois ao teu cônjuge, e em terceiro lugar, você é dono do teu nariz. Então a Bíblia diz que o marido não deve se negar à sua esposa, e a esposa não deve se negar ao seu marido, salvo por consentimento mútuo, para se dedicar ao jejum e à oração. Isso em comum acordo. Do contrário, não deve se um negar ao outro, para que Satanás não vos tente pela abstinência, pelo desejo sexual, que faz parte da natureza de todo o ser humano criado por Deus. Jesus disse: se o teu olho te fizer pecar, arranca-o. É melhor entrares na vida eterna sem um dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no fogo do inferno. Se o teu pé te faz pecar, arranca-o e lança-o fora, que não haja possibilidade de implante, porque é melhor entrares no reino coxo do que com os 2 pés
seres lançados no fogo do inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca e lança fora, porque é melhor entrares na vida sem uma mão, do que tendo as duas e seres lançado no inferno, aonde o fogo não apaga e o verme não morre. O que o Senhor Jesus estava falando neste texto? De masturbação. Não é errado o ser humano ter desejo sexual. O errado é saciar esse desejo de uma forma pecaminosa. O sexo só é lícito e santo quando dentro do casamento, no matrimônio, porque ele une o casal. Ele não une apenas o corpo, tornando dois uma só carne, mas ele une duas almas. Ele aproxima o casal que não tem relação, se distancia, se afasta, abre brechas para o inimigo tentar. E muitos casamentos estão sendo destruídos porque o casal não tem respeitado este princípio. Muitas pessoas estão presas ao vício da pornografia, da masturbação. E não apenas adultos, crianças que têm a partir de 6, 7, 8, 9 anos, homens, mulheres, casados, pessoas que sobem no altar de igrejas, conhecedores da palavra, estão sendo escravizados por Satanás, presos na pornografia, estão se distanciando de Deus, não estão vivendo a promessa de Deus, não conseguem ter uma vida de intimidade com Deus. E mesmo aqueles que são casados enfrentam tais problemas, porque estão dando brecha. Jesus disse que no Antigo Testamento, para o homem adulterar, ele precisava consumar o ato sexual fora do casamento. Mas Jesus, porém, ele disse assim: eu, porém, vos digo, se o homem tão somente olhar para uma mulher com um desejo impuro, ele já adulterou com ela. Ele falava a uma plateia masculina e casada, mas isso se aplica também às mulheres. Se a mulher tão somente olhar para um homem e na sua imaginação o desejar, já praticou adultério com ele. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus, porque para Deus, tão importante quanto aquilo que você faz na prática, é aquilo que passa na tua mente e no teu coração. Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Então Deus quer que nós sejamos santos, não apenas em nossas ações, mas nos nossos pensamentos. Então nós precisamos vigiar. Não podemos colocar o nosso olho naquilo que vai ser uma porta que nos levará a um caminho de morte. Amém, igreja? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Ele não está dizendo para você literalmente arrancar o olho, mas deixar de olhar. Aí a pessoa diz: a segunda olhada já é pecado, então eu vou olhar bastante a primeira. A palavra diz que você precisa vigiar. Tem pessoas que estão presas na pornografia, tem pessoas que ficam 10, 12 horas assistindo pornografia e são escravas da masturbação. Quando a pessoa acessa a pornografia, o cérebro dela produz hormônios que dão a sensação de prazer, de excitação e de bem-estar. E quando ela se masturba, no final, o cérebro produz um hormônio chamado dopamina, que dá a sensação de bem-estar. A pessoa fica desestressada, ela sente um prazer, um bem-estar, ela é aliviada das tensões.
Porém, quando a pessoa ela se torna escrava da pornografia e da masturbação, o cérebro dela começa a produzir tanto este hormônio chamado dopamina, que não é produzido apenas na excitação sexual, mas quando você revê alguém que você ama e não via há tempos, o teu cérebro produz dopamina. Quando você abre aquela barra de chocolate, principalmente eu, minha esposa, meu filho, o cérebro produz dopamina. Quando a esposa ou o marido faz aquele prato gostoso, o cérebro produz dopamina. Quando você tem a alegria de conquistar a tua casa própria, o teu carro, quando você recebe o diploma da faculdade, que foi tão suado, né, André? O cérebro produz dopamina. Só que a pessoa que é escrava da pornografia, no início é como o vício do álcool, da maconha, da cocaína. Ela vê uma cena, se excita e se sacia na masturbação. Mas com o passar do tempo, ela não consegue mais com uma cena, ela precisa ver o filme, e isso vai aumentando. E hoje tem pessoas que estão sendo demitidas do trabalho, que estão perdendo emprego, porque não conseguem ficar sem acessar sites de pornografia, e acessam no computador do trabalho, entra vírus, e acabam sendo demitidos até mesmo por justa causa. Quem aqui conhece alguém que já foi demitido por acessar pornografia no computador do trabalho? Eu conheço. Alguém mais? Ali. Jesus disse: aquele que comete e pratica o pecado se torna escravo do pecado, não tem mais o domínio, é dominado, é controlado. Então, a pessoa fuma um cigarro por dia, daqui a pouco uma carteira, daqui a pouco ela vai precisar de duas. Ela inicia fumando um cigarro de maconha fininho, da grossura de uma caneta, daqui a pouco ela precisa de um charuto de maconha. Ela inicia cheirando 3 carreirinhas de cocaína, daqui a pouco ela precisa de 5 gramas, para ter a mesma sensação que ela tinha lá no início. Está dando para entender isso? E o cérebro produz dopamina, e chega um ponto em que o cérebro produz tanto dopamina, tanto aquele hormônio que dá a ela a sensação de bem-estar e de prazer, que ele precisa de sensações muito profundas e longas para poder produzir uma quantia mínima. Então a vida dessa pessoa se torna apática, sem graça. Por quê? Porque ela estimulou o cérebro a produzir, e ela chegou ao ponto que ela precisa de horas para conseguir produzir a dopamina. E quando ela revê um amigo que ela não via há tempos, o cérebro dela não vai produzir dopamina. Quando ela abrir aquela barra de chocolate, ela já não vai sentir prazer. Quando ela receber aquele diploma suado, ela não vai ter prazer. Então ela vai entrando em um estado de semi-depressão, que pode se aprofundar e virar uma depressão. Ela se torna uma pessoa fechada no mundo, sem alegria, sem realização. Aquilo já não traz mais alegria. Tem muita pessoa que fica horas na frente do computador acessando pornografia, se masturba e depois chora sentindo um vazio e diz: Deus, me ajuda, me liberta disso, e não consegue sair. Mas há poder no nome de Jesus. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Milhares de pessoas estão morrendo todos os dias e descendo ao inferno por conta de pecados da área sexual. Pessoas sobem no altar de igreja e cantam, e não há um mover de Deus, não há unção, não há um manifestar do Espírito, porque a vida delas não está consagrada. A pessoa não consegue desfrutar de uma intimidade com Deus, porque ela levanta as mãos e começa a adorar, mas na mente dela o acusador está dizendo: você acha que Deus vai receber o teu louvor? Olha o que você fez hoje de manhã, ontem à noite, quando ninguém viu. E a pessoa então começa a se sentir desprezada, rejeitada por Deus. Ela não consegue se sentir aceita, amada, viver uma vida íntima com o Senhor.
se torna uma pessoa espiritualmente fria e depressiva, porque tudo vai perdendo a graça, questão hormonal e também espiritual. Outro, Jesus disse que o homem não precisa ter um ato sexual, sendo ele casado, para consolidar o adultério. Se ele tão somente olhar e cobiçar no pensamento, começar a pensar, imaginar, ele já adulterou. Da mesma forma a mulher. No Antigo Testamento, no tempo da lei, era preciso praticar, mas Jesus veio e arrocha mais, dizendo: não é se tão somente praticar, se só olhar, se no pensamento. Por quê? Porque Ele nos dá o Espírito Santo, coisa que no tempo da lei os homens não tinham. Os homens tinham a lei, eles conheciam a palavra e a vontade de Deus, mas sem o Espírito eles não conseguiam viver a vontade de Deus. Mas Jesus veio, e lá em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo nos dá poder de resistir toda a tentação. Então não tem desculpa, pastor, aquela lá não tem jeito, eu vou olhar. Se a palavra diz que não há tentação que esteja acima das nossas capacidades de resistir, então é porque Jesus, que foi provado em todas as coisas, sabe que se nós buscarmos, nós podemos viver uma vida de santidade. Nós podemos vencer todos os pecados da área sexual, assim como Ele venceu. Ele foi provado em todas as coisas. Outras pessoas, depois de algum tempo de casado, já não conseguem mais sentir atração pelo cônjuge. Pastor, perdeu a graça, eu não consigo mais sentir atração. Então, na hora do ato, a pessoa começa a pensar lá no colega de trabalho, na colega de trabalho, naquela imagem do computador. Tem pessoa que não consegue ter relação sem assistir pornografia com o cônjuge. Você sabia disso? E isso também é adultério. Não importa se o cônjuge está aceitando tal coisa, também é pecado de pornografia. Tem pessoa que vive junto, quando se juntou não conhecia a palavra, não conhecia o Senhor Jesus, vive juntado, como diz, amaciado. Aí a pessoa conhece a palavra, conhece a verdade das Escrituras, ela estava no pecado de prostituição, mas não sabia. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ela ouviu a palavra, o Espírito Santo a convenceu do pecado, e através do conhecimento da palavra, ela entendeu: eu preciso legalizar a minha situação, eu preciso casar, eu preciso fechar a brecha. Se ela casa, a Bíblia diz: Deus não leva em consideração o pecado do tempo da ignorância. Deus lança os pecados no mar do esquecimento, Isaías capítulo 1. Mas tem pessoas que elas conhecem a verdade, elas conhecem a palavra, elas vêm para a luz de Deus e não legalizam a situação. Deus sabe que a pessoa precisa de um tempo para casar, para ir no cartório, para juntar aquele dinheiro. Hoje é uns 400 e poucos reais. Aí a pessoa diz: não, eu vou me casar. Aí ela viaja, ela compra carro, ela troca mobília, ela compra presente, e ela não legaliza. Será que ela está no temor de Deus? Será que se ela morrer, Deus vai entender? Não, ela não está em prostituição. Ou será que ela está? Uma coisa é se a pessoa precisa de um tempo, ela está dentro daquele tempo. Eu não conhecia, eu conheci. Eu preciso de um tempo para me consertar, e Deus sabe disso, e Deus dá o tempo. Jesus falou acerca de Jezebel, lá, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Apocalipse 2:21, olha só, como
Jesus é maravilhoso. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, e a ferirei de morte, e seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Deus deu tempo para a pessoa, aí a pessoa continua na igreja, na presença de Deus, e não se conserta, continua na prostituição, porque relação sexual fora da união matrimonial, fora da bênção de Deus, é pecado de porneia. Porneia é imoralidade sexual, entra prostituição e impureza, e a Bíblia diz lá em Gálatas 5, a partir do versículo 17, olha só o que diz lá em Gálatas 5,17. Se você tem a Bíblia, abra aí. Eu sei que não é uma mensagem agradável de se ouvir e muito menos fácil de se pregar, mas é o que o Espírito Santo trouxe para eu compartilhar com a igreja. Eu me preocupo mais com a salvação da tua alma. Eu quero ver você no céu, mais do que ver você prosperando, mais do que ver você elogiando a minha mensagem ou feliz dando glória a Deus, porque o verdadeiro evangelho, ele faz você rever os teus conceitos, faz você olhar para si e dizer: eu sou miserável, eu preciso mudar. O verdadeiro evangelho não te deixa confortável no pecado, não é aquela água com açúcar que entra aqui e sai aqui, aquela mensagem de psicologia, de positivismo, de bem-estar. A mensagem que Jesus trouxe foi: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. E arrependimento é se consertar, é mudança de vida. Você não pode viver como vive o ímpio, o mundano. Você foi escolhido por Deus, foi comprado por um alto preço. A Bíblia diz lá em Tiago, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 5: não sabeis que fostes comprados não por prata, ouro ou pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus, como que pelo sangue de um cordeiro imaculado. O teu corpo não pertence a ti, foi comprado por Deus através do sangue do seu Filho. Então você não pode viver a vida do teu jeito, você tem que se adequar à palavra de Deus, porque se você viver como o mundo vive, Jesus vem e você fica, e se você morre, você, ao invés de subir para a glória, descerá ao Hades. E aí lá no Hades, muitos estão dizendo: meu pastor não me ensinou, eu não sabia. Você está ouvindo, porque a mesma palavra que produz salvação, ela serve como peso de condenação, porque no dia do grande trono branco, muitos vão ser levantados do inferno e colocados em pé diante daquele que está no trono, e os livros das obras de sua vida serão abertos, e os homens de Deus que lhes pregaram a palavra serão chamados como testemunha. E naquele dia a pessoa vai se justificar dizendo: Senhor, eu não sabia, eu até ia na igreja, mas eu não sabia. E o Senhor vai dizer: pastor Márcio, pastor Hamilton, pastor fulano, irmã Teresa, vem aqui. Deus vai mostrar como que num telão, você ouvindo a palavra. Lá em João 12, a partir do 40.